Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de um raio-x do CDB. Eu quero fazer um raio-x desse investimento que anda se popularizando muito e que é o tal do CDB. Quero explicar o que ele é, quanto tempo você pode resgatar o dinheiro de lá, quais são os riscos, como você ganha, as formas de investir, assim por diante. Então eu quero contar tudo mais um pouco para vocês saírem daqui manjando desse investimento. Então basicamente é o seguinte, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Você, investidor, empresta dinheiro para um banco com a promessa de que depois de determinado período ele vai te devolver esse dinheiro acrescido de juros, tá? Então basicamente é você inverter a lógica comum de pegar dinheiro emprestado com o banco. Ao invés de você dever para ele, ter que pagar juros para ele que vai estar tendo que fazer isso para você. Então é inverter essa lógica e virar os juros compostos a seu favor, porque quem vai sair ganhando é você, investidor. Agora, como que funciona a rentabilidade, o pagamento dos juros no CDB? O que acontece é o seguinte, basicamente existem três formas de remuneração aqui do CDB, assim como para muitos investimentos da renda fixa. Basicamente tem a forma pós-fixada, pré-fixada e híbrida. Eu vou passar sobre cada uma delas aqui com vocês. Basicamente na pós-fixada, a gente tem ali o investimento rendendo a partir de uma taxa chamada CDI, então Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente, uma taxa que os bancos usam para fazer empréstimos entre eles. Porque existe uma regra aqui na legislação brasileira para os bancos, que é a seguinte, o banco ele não pode terminar um dia com seu caixa no negativo. Então ele tem que ter dinheiro lá, meu. Ele não pode terminar com caixa negativo, tipo devendo, sem dinheiro, né? Então ele precisa ter seu caixa ali, ele tem que ter dinheiro para acordar no dia seguinte com grana ali no caixa. Portanto, se ele termina ali, depois de fazer as operações dele no dia, se ele termina no vermelho, ele tem que ir lá em outro banco e pedir dinheiro emprestado desse banco para completar o seu caixa. Só que ao pedir esse dinheiro emprestado, vão ter os juros que vão ser cobrados sobre esse empréstimo. No caso, esse juro é a taxa CDI, que hoje está em 13,65% ao ano, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né, que é super próxima da Selic, a famosa taxa básica de juros brasileira, está em 13,75% ao ano. Então são taxas muito próximas, elas tendem a ter uma variação ali de 0,1%. Basicamente o CDI, ele se encontra nessa parte do investimento pós-fixado que a gente chama assim, porque o que acontece é que você não tem como saber exatamente quanto você vai ganhar. Você pode até saber a taxa do período, mas o que acontece é que assim, a cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o Copom, ele vai mudando a taxa Selic. Ele pode, na verdade, mudar a taxa Selic de acordo com as perspectivas dele, né, se é necessário contrair mais economia ou não, assim por diante, então ele vai mudando. Ele pode diminuir a taxa, aumentar a taxa Selic e o CDI vai acompanhando. Então por isso que é pós-fixado, né? No momento que você faz o investimento, você não consegue saber exatamente quanto que no acumulado de 12 meses você vai ganhar, assim por diante, você pode até ter uma previsão, mas pode ir mudando, tá? Por isso que a gente chama de pós-fixado. E aí quando você vai enxergar um investimento pós-fixado, você reconhece porque ele tá te falando assim, esse CDB tá te pagando 100% do CDI, tá te pagando 110% do CDI, 120%, assim por diante. Mas também tem uns CDBs, às vezes, principalmente em grandes bancos, você acaba achando ali e eles pagam, sei lá, 90% do CDI, pouco mais, pouco menos, mas pagam menos que 100% do CDI. Às vezes você encontra produtos assim. E fuja desse tipo de CDB, tá, gente? Porque assim, não faz o menor sentido você aceitar ganhar menos do que 100% do CDI, da taxa CDI, tá, num investimento como esse. Porque se você emprestar dinheiro pro governo federal através do Tesouro Selic, te dá a taxa Selic inteira, que tá em 13,75, pra que eu vou emprestar dinheiro pra um banco por menos do que isso, certo? Então, no mínimo, eu tenho que exigir o 100% do CDI. Não faz sentido aceitar menos, então fique de olho nisso, tá? Porque principalmente em bancões, é comum você, às vezes, achar uns produtos assim que eles, né, dão uma enganada nesse sentido. Principalmente que, às vezes, a pessoa não percebe que é 90% de uma taxa, aí a pessoa foca mais no 90%, acha um número bonito e investe. Então, tem que ficar de olho nisso. Agora, outro tipo de rentabilidade que o CDB pode ter também é a pré-fixada. É mais fácil da gente interpretar, que é basicamente quando você vai bater o olho e vai ter uma taxa ali já direto que vai te falar o ano quanto você vai ganhar. Pode ser 12%, 13%, 14% ao ano, assim por diante. Então, é uma taxa determinada que você vai bater o olho e já vai saber quanto vai ganhar. Por outro lado, na híbrida, a gente tem a soma da pós-fixada com a pré-fixada. Então, é comum que você ache assim, por exemplo, esse investimento vai te pagar IPCA mais 4%. Significa, vai pagar taxa IPCA, que é um dos principais índices de inflação brasileiro, no período, mais 4% ao ano. Basicamente, é juntar uma taxa pós-fixada, que você não sabe exatamente quanto vai ser no momento que você vai investir, você pode ter uma previsão, mas não sabe exatamente, enquanto que você junta com uma taxa que você já vai saber de cara quando você for investir. Por isso que é o híbrido, soma as duas coisas, o pós-fixado com o pré. Agora, seguindo aqui, falando mais da parte de riscos, o que acontece? A gente precisa sempre lembrar da relação risco e retorno. Claro que se a gente tem um CDB pagando, sei lá, 18% ao ano, compara isso com a taxa Selic, que é 13,75%, né, que é a rentabilidade mínima hoje que você consegue no investimento de mais baixo risco do mercado. Poxa, é uma diferença bem significativa, é quase 5%
2% de diferença aqui, né? 4,25 e tal. Realmente tem uma discrepância grande, porque assim, o que acontece? Por estar te pagando mais, significa que tem mais risco, ok? Então, geralmente, quando você vai ver CDBs pagando muito, é porque ele é de um banco ali menor, um banco que apresenta mais risco, assim por diante, né? Por exemplo, não dá pra você comparar um CDB ali de um Itaú da vida com um banco pequenininho ali da esquina e tal. Então, assim, geralmente, sei lá, se você vai num bancão, você vai encontrar, por exemplo, um CDB 100% de CDI, pra você até fazer reserva de emergência, um CDB mais básico, mas assim, você encontrar o CDB, sei lá, que você vai prestar dinheiro pro Itaú, ele vai te pagar 18% ao ano, não vai acontecer, porque o Itaú apresenta um risco muito mais baixo ali do que um outro banco que vai ter que te pagar esse 18% pra compensar você emprestar dinheiro pra ele. Então fica ligado nisso, porque tem essa questão do risco, tá, gente? Não é que tem almoço grátis. E tem que lembrar sempre também que é o seguinte, por mais que tenha a taxa pré-fixada lá, falando que você vai ganhar 18% ao ano, isso não é uma garantia. Não significa que de fato o banco vai conseguir pagar, né? Pensa só, você prestou dinheiro pro seu amigo pra ele comprar ali alguma coisa na cantina da escola. Aí ele fala, não, ó, amanhã eu vou te pagar com isso mais 10%. Ele pode falar, mas se ele vai pagar mesmo ou não, aí já são outros 500. Então assim, tem que ficar de olho nisso, tá bom? E o mesmo serve para as outras taxas, assim, né? Quanto maior a taxa, mais risco deve apresentar o banco e aí você tem que fazer uma análise do que tá acontecendo e assim por diante, tá? Principalmente quando é muito tempo ali e tal. Agora, gente, tem um detalhe aqui também de risco, né, do CDB, que é o famoso FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que ele te ajuda ali a se proteger ainda mais quando você investe no CDB. O Fundo Garantidor de Crédito, ele funciona da seguinte forma. Tipo assim, ele chega pra você e fala, querido investidor, eu sei que você colocou seu dinheiro ali no tal do CDB. O que acontece? Eu vou te ajudar da seguinte forma. Se esse banco não conseguir te pagar, ele não conseguir honrar com a dívida que ele tem com você, ele não conseguir devolver seu dinheiro, eu me comprometo a te ressarcir em até 250 mil reais, só que por CPF e instituição financeira. Então, por exemplo, pô, eu tenho 260 mil reais no CDB lá do Banco X e quebrou. Até 250 mil você vai receber, os outros 10 mil já era. Então, assim, até 250 mil você tá garantido ali pelo FGC. Mas lembrando também que, assim, se vem a falência, então aconteceu até recentemente esse ano, bancos vieram à falência ali, tinha o CDB e tal, e aí a pessoa acionou o FGC. Não é imediato também que o dinheiro vai cair na sua conta. Então não pensa que é tipo assim, o banco quebrou, não vai me pagar. Vou acionar o FGC, na mesma hora o dinheiro tá na minha conta. Não, é um processo, vai demorar um tempinho, mas o FGC te paga até esses 250 mil reais por CPF e instituição financeira. Então é uma garantia a mais que você tem se você vai investir até essa quantia nessas condições, ok? Então isso é uma coisa também que minimiza um pouco seus riscos no CDB, mas isso não tira o fato de que é importante você também fazer uma análise de crédito ali, entender a instituição que você está emprestando. Mas caso seja, sei lá, uma oportunidade de rentabilidade alta e você não conhece o banco, mas você vai investir uma quantia que vai ser garantida pela FGC, pode valer a pena você fazer o investimento, porque assim, você vai receber caso dê tudo errado com o banco e tal. Então é interessante saber disso. Por fim, aqui também eu gosto de mencionar a questão da liquidez no CDB. O que é liquidez? Né, Luísa? É porque o CDB é molhado, alguma coisa assim? Não, tô brincando, né, gente? Óbvio que não vai ser isso. Mas o que acontece? Liquidez é basicamente em quanto tempo o dinheiro que você colocou ali investido, ele consegue voltar para suas mãos. Porque a partir do momento que você pegou, sei lá, 100, 200, mil reais, 10 mil, colocou no CDB, esse dinheiro tá numa caixinha ali, tá emprestado pro banco no CDB. Então tá num lugar separado, você não vai conseguir mais ficar mexendo com esse dinheiro na sua conta corrente, assim por diante. Então, em quanto tempo você consegue resgatar esse dinheiro para utilizá-lo? Assim, na liquidez, a gente às vezes vê, por exemplo, a questão do D0, D+1, D+3, que é você falar assim, poxa, o D1, por exemplo, é você falar, se numa terça-feira você pediu o resgate desse dinheiro, amanhã, né, tipo, no dia útil seguinte, ele vai cair na sua conta. Se é D0, no mesmo dia vai cair na sua conta, assim por diante. Então, por exemplo, tem CDBs que eles são de liquidez diária, que aí faz sentido para você fazer reserva de emergência, por exemplo. A qualquer momento você resgata a grana. Só que acontece que tem muito CDB que ele não é assim. Ele tem um prazo de vencimento mais longo. Principalmente aqueles que tendem a pagar mais rentabilidade ainda, tá, gente? Eles tendem a ser mais longos. Então, por exemplo, às vezes tem CDB que vai vencer em 2028, 2030, assim por diante. E você tem que ficar ligado nisso, porque senão você acaba travando seu dinheiro, e se você não pode fazer isso, né, se pra você não pode pegar aquele dinheiro e trancar pra ter a rentabilidade, pô, se você vai ter um problema ali. No meio do caminho, tem como você dar um jeito de resgatar? Até tem. Tem como você ir no mercado secundário, vender o CDB e tal, só que aí você vai perder ali sua rentabilidade, então meio que, assim, vai te prejudicar, assim, você não vai conseguir sair com lucro de forma alguma nesse caso, muito difícil. Então, é legal que quando tem um CDB de prazo muito longo, você pense mesmo se você tá colocando uma quantia ali que pode ficar presa naquele tempo e vai valer a pena porque às vezes a taxa é muito boa, ou não. Poxa, não, esse dinheiro que eu tenho, Lu, ele tem que estar no negócio mais líquido, que eu consigo resgatar mais fácil. Então fica de olho, que se for um CDB até 2028, 2030, 2025 às vezes também, pode não servir pra você. Então fica de olho nisso, tá? Às vezes compensa se você não vai querer usar esse dinheiro agora e quer deixar ele rendendo bem na taxa que tem. Mas tem que dosar as coisas, tá, gente? Isso é super importante. E bom, dessa forma acho que eu consegui dar um panorama legal aqui pra vocês do CDB, como analisar assim por diante. Falei bastante. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los e tirar todas as dúvidas. Se quiserem, inclusive, que a gente faça comparação de CDB com outros investimentos pra vocês saberem o que pode compensar mais, só deixar nos comentários também que a gente providencia, tá bom? É isso, gente.
Beijinhos econômicos para vocês, até o próximo vídeo.